Capítulo 2. Um Estado pobre em um país rico. A miséria pode suscitar motins, mas não causa revoluções. Estas têm origens mais profundas, e, em 1789, os franceses não estavam infelizes. Os documentos mais verídicos nos provam que, ao contrário, a riqueza havia aumentado durante meio século, e que a situação material de todas as classes da sociedade, com exceção da nobreza rural, havia melhorado sensivelmente. O regime corporativo, muito menos generalizado e muito menos opressor do que se tem dito, não havia impedido o desenvolvimento da grande indústria. As máquinas importadas da Inglaterra favoreceram a concentração de capitais, e já se delineava, ao menos em seus traços permanentes, a fisionomia clássica da França mineira e fabril. No norte, na periferia do Maciço Central, as explorações carboníferas e as fábricas metalúrgicas, Le Creusot data de 1781. Em Lyon, as sedarias. Em Rouen e Mulhouse, o algodão. Em Troyes, os tecidos de malha. Em Castres, Sedan, Abbeville e Elbeuf, os tecidos de lã. Na Lorena, o ferro e o sal. Em Marsella, o sabão. Em Paris, os curtumes, o mobiliário e os objetos de luxo. Já começavam as lamentações pela escassez de mão de obra e pela falta de combustível. Todas as formas de associação hoje em uso já se praticavam então. Nobres e burgueses investem seu dinheiro nelas, e grandes senhores são sócios comanditários de plebeus. Anzin e Aniche pertencem a duas sociedades anônimas, uma delas fundada pelo príncipe de Croy. O duque de Charost explora Roche-la-Molière. O príncipe de Conte, o marechal de Castries e Tubeu exploram La Grande-Combe. O tipo moderno de grande industrial, que movimenta milhões e comanda centenas de operários, já existia muito antes da Revolução, assim como o do financista, intermediário, corretor, agiota e agente de câmbio. Há uma bolsa, há bancos, há uma caixa de descontos com 100 milhões de capital, que emite cédulas semelhantes às do nosso Banco da França. Existem operações a prazo, cotações, ágio. Especula-se sobre as taxas de câmbio, sobre os valores do Estado, sobre as participações na contratante geral que arrecada os impostos diretos, sobre as ações das grandes companhias, Companhia das Índias, Companhia das Águas, Companhia de Seguros. Segundo Necker, a França detinha metade da moeda metálica existente na Europa. O comércio exterior tomara um desenvolvimento prodigioso, que, caso raro na história econômica do antigo regime, podemos acompanhar ano a ano, graças às estatísticas organizadas por um comissário da Inspeção Geral, Arnauld, corroboradas pelas informações reunidas pela Companhia das Índias. Desde a morte de Luís XIV, quadruplicou com folga. Em 1788 atinge a cifra colossal de 1.061 milhões, que só voltaria a ser registrada em 1848. Os grandes portos, Marsella, Bordeaux, Nantes, ostentam aquela animação, aquele colorido, aquele caráter cosmopolita, aquele ar de opulência e grandeza que ainda hoje espantam um camponês do interior, habituado a horizontes limitados e a uma vida silenciosa. Marsella domina o comércio do Levante. Sobre seus cais e em seus armazéns acumulam-se tapetes, indianas, licores, arroz, figos, vinhos de Chipre, azeites, peles, musselinas, tecidos pintados. Bordeaux e Nantes têm o monopólio dos produtos coloniais. Somente São Domingos lhes envia metade do açúcar consumido no mundo inteiro. Quebrados por algum tempo pelo Tratado de 1763, seus grandes armadores se reerguem rapidamente. As vitórias da Guerra de Independência Americana lhes deram novo ânimo, e onde em 1738 se lançavam 7 navios, constroem-se 33 em 1784. Os vinhos de Bordeaux são vendidos até na Rússia. Os da Borgonha dominam os mercados da Bélgica e da Alemanha. O comércio interno segue marcha paralela. Em 1715, não havia senão estradas péssimas, cortadas por atoleiros e arrancadas pelas águas, com alguma estrada de pedra, meio arruinada. Em 1789, há 10.000 léguas de boas estradas, sólidas, bem calçadas, regularmente conservadas, que não se interrompem mais nos passos de rios ou montanhas. As malhas postais, reorganizadas por Turgot, são mais rápidas e menos dispendiosas. Em nenhum país se viaja tão rápido e com tão baixo custo. Arthur Young, que visitou a França sob Luís XVI, no início da Revolução, e que tendia a denegrir tudo que não fosse inglês, não cessa de se admirar com a beleza e o conforto das estradas francesas. Mas aqui se coloca um problema grave. Essa sociedade brilhante se assenta, como se tem dito, sobre uma base de miséria. Sob o dourado tropel de burgueses enriquecidos, existe uma massa enorme de camponeses famintos e sem recursos. Muitos sustentaram que sim, citando em apoio aquele trecho de La Bruyère,
Vêem-se certos animais ferozes, machos e fêmeas, negros, lívidos, todos queimados pelo sol, sem refletir que essa página, que data de um século antes, não passa de um fragmento literário redigido por um moralista azedo, que, como todos os seus contemporâneos, tomava por um deserto selvagem o risonho vale de Chevreuse. Também se recolheram, através dos escritos dos economistas, pinturas espantosas da vida no campo. Mas a maior parte foi feita por homens de estudo, que não conheciam o campo senão pelas obras de Quesnay, numa época em que estava na moda celebrar a inocente virtude dos lavradores e derramar torrentes de lágrimas sobre escassez de forragem ou o desaparecimento dos carneiros merinos. Citam-se testemunhos de viajantes, mas, diante de cada observação aflitiva, encontra-se outra contraditória. Além disso, como deduzir dessas impressões fugazes uma conclusão geral? Em 1 hora de carruagem, passa-se de um bom terreno para outro ruim, de um solo fértil para outro estéril. Basta uma chuva de granizo para que, em poucas horas, uma aldeia passe da bem-aventurança à desolação. Uma colheita que se anuncia boa em junho, mostra-se miserável em julho. Uma primavera ensolarada compensa um inverno desastroso. De um ano para outro, tudo muda. De uma província para outra, tudo varia. Seria bem imprudente dar a fatos mínimos e estritamente localizados um alcance que ultrapassasse os limites do seu cantão. E além disso, é preciso levar em conta o fato capital e indiscutível de que o sistema de impostos que pesava sobre os camponeses tornava quase absolutamente necessárias as aparências de pobreza. O imposto rural por excelência, a taille, era um imposto sobre a renda, repartido de forma rudimentar segundo sinais exteriores de riqueza, sendo seus coletores escolhidos por rodízio entre os próprios camponeses. Desgraçado contribuinte exato e sincero. Sobre ele recairá toda a carga. Os avaliadores deviam exigir uma soma global previamente fixada. Desejosos de terminar o mais rapidamente possível sua horrível missão, encantados por encontrar um inocente de boa-fé, apressavam-se em dobrar ou triplicar sua cota, ao passo que aliviavam a dos que lhes opunham maior resistência. Os astutos que sabiam dissimular seus rendimentos, os arredios que tinham fama de não tolerar imposições, os litigantes calejados, que não temiam complicações nem histórias. É um axioma profundamente gravado nos ânimos populares que o único meio de não pagar pelos outros, a única forma de não se ver esmagado por avaliações injustas, é restringir os gastos, parecer sem recursos, simular os sinais exteriores da mais completa miséria. O mais rico de uma aldeia, escrevia em 1709 o Grão-Bailio da Ile-de-France, não ousaria hoje matar um porco senão de noite, pois se o fizesse em público, ter-lhe-ia aumentado o imposto. A Assembleia Provincial de Belry registra também, em 1778, que o cultivador teme mostrar seus recursos e que se priva de usá-los em seus móveis, em suas roupas, em seu alimento, em tudo que esteja exposto ao olhar dos demais. Esse é o destino de todos os impostos arbitrários, mesmo os mais moderados, são de difícil arrecadação. O contribuinte do antigo regime é desconfiado, dissimulado, arredio até um ponto que não imaginamos. Sua má vontade não tem limites, não paga senão no último instante. O mais comum é que esteja em atraso de 2 ou 3 anos. Há quem tenha dinheiro escondido, diz Boisguilebert, e não se lhe arranca um vintém antes da 40ª intimação. Antes de confessar sua folga pagando no prazo, preferem ser acionados judicialmente sob ameaça de penhora. Assediam o intendente com queixas e reclamações, fazem intervir o senhor juiz e o pároco, gemem, gritam e protestam sem parar, e ninguém cede, para não parecer mais rico ou mais acessível que o vizinho. Rousseau, perdido na montanha e faminto, entra um dia na casa de um camponês e lhe pede comida. O outro se recusa, não tem nada, levaram-lhe tudo, está tudo vazio, não há provisão alguma. Rousseau suplicava, insistia, dizia quem era. O outro escutou, se acalmou, se tranquilizou, e tremendo, revelou um esconderijo. Dele tira com grande mistério pão, carne e vinho, mas sustenta que estaria perdido se descobrissem tamanha fortuna. Tal era exatamente a situação dos camponeses no antigo regime, uma grande simulação de miséria, e, sob essa capa de andrajos, uma vida prazível, frequentemente folgada, às vezes bem acomodada. São, sem dúvida, homens livres. A servidão, que se conserva em quase todos os países da Europa, já não existe na França. Só subsiste, de forma atenuada, em algum recanto do Jura ou do Bourbonais. O rei cuidou de apagar até o último vestígio em suas propriedades, desde 1779, e alguns senhores do Franco-Condado o imitaram. Os camponeses são também, frequentemente, proprietários. Enquanto na Inglaterra continuam na condição de servos ou jornaleiros, na França aproveitam a alta dos produtos agrícolas para melhorar sua condição.
É um fato que, às vésperas da Revolução, possui metade das terras cultiváveis, e ainda é preciso contar que, na parte pertencente ao clero, aos nobres e aos burgueses, entram muitas terras improdutivas, bosques, áreas de caça, parques, propriedades de recreio. Se nos é permitido citar alguns números, de 1750 a 1789, os camponeses da Generalidade de Soissons adquiriram 4 vezes mais terras do que perderam. De 1779 a 1781, os do Limousin ganharam 4.000 arpentes, cerca de 1.500 hectares. Em 85 paróquias da circunscrição de Tule, de 247.000 arpentes, possuem 137.080. Em 43 da região de Brive, 34.000 de 63.000. Nessas duas circunscrições, apenas 17% não são proprietários. Para certas aldeias, os números são ainda mais favoráveis. Tal é o caso, por exemplo, de Guilonay, no Delfinado, perto de Côte-Saint-André. Em 1702, de 1.378 hectares, os camponeses possuem 800, e ao chegar à Revolução, 1.250. Os nobres não conservam senão algumas vinhas. Os castelos e suas granjas anexas foram adquiridos por burgueses. Em Saint-Benoît-sur-Loire, no Orleanês, em 1734, a antiga e famosa abadia, que fora dona de todo o território, conservava apenas 4 fazendas. Agricultores abastados, os lavradores haviam adquirido as demais. O restante da população, ou seja, 340 famílias, repartem entre si 733 arpentes de terras de lavoura, prados e vinhas. Dessas famílias, 296 possuem uma casa ou parte dela. Dos 4 habitantes mencionados como jornaleiros ou peões, tem, o primeiro, uma casa e horta. O segundo, uma parte de vinha. O terceiro, um arpém de lavoura e meio de vinha. O quarto, uma casa, meio arpém de terra e um quarto de vinha. Os proprietários mais modestos acumulam 2 atividades: a de suas terras, trabalhadas por conta própria, e outra como arrendatário ou sublocador. E ainda é preciso somar a isso mais um recurso: a indústria doméstica, tecelagem ou ferragens, muito desenvolvidas no século XVIII e hoje quase desaparecidas. Os ferreiros de Vimeu e os relojoeiros do Jura são testemunhos desse antigo sistema de trabalho. Em muitos lugares, os cultivos são primitivos, o pousio é regra, e os rendimentos são escassos. Por isso, o governo se esforça em difundir o uso de pastagens artificiais, e frequentemente consegue êxito, auxiliado pela alta nobreza, que, em parte por moda, dedica vivo interesse às questões agrícolas. Instalam-se granjas modelo, criam-se escolas veterinárias, organizam-se concursos. Em algumas várzeas ganham-se terrenos, muitos pântanos são drenados, reduzem-se os pastos eventuais, melhora-se o gado pela introdução e aclimatação de novas raças. Goethe, que veio à França em 1792 com as tropas prussianas, ficou surpreso com a limpeza e solidez das casas da Lorena, com a beleza dos seus móveis e com a abundância de suas adegas. Se isso não é bem-estar, é algo que se lhe assemelha muito. Mas essa propriedade rural que se expande e melhora, será uma propriedade plena e completa, ou é, pelo contrário, uma forma precária, carregada de servidões onerosas. O feudalismo, que já não existe como estrutura política, nem como esqueleto social, subsiste do ponto de vista civil e econômico. Ao lado do governo do rei, vêem-se, espalhados pelo solo, os restos do governo que o precedeu e que, despojado de atribuições e sem prestar mais nenhum serviço, continua a receber a remuneração deles. Que essa carga, cuja justificação não era visível, tenha sido suportada com desgosto, é bem certo, natural e até legítimo. Que tenha parecido tanto mais vexatória quanto mais extensa era a propriedade rural, também é explicável. Mas é bastante duvidoso que tenha realmente constituído um peso insuportável. Antes de mais nada, convém não nos deixarmos enganar pela extraordinária quantidade de palavras que serviam para designar os tributos feudais. Nenhuma língua foi tão pródiga em sinônimos. Conforme os lugares, conforme a natureza das terras, conforme sua importância, o mesmo direito recebia nomes variadíssimos. Cada substantivo tinha 7 ou 8 equivalentes, e algumas vezes mais. Essa infinidade de denominações sugere a imagem de um fisco multiforme e devorador, quando, na realidade, tudo se reduzia a 4 ou 5 direitos, exigíveis uns em espécie, outros em dinheiro. Os impostos em dinheiro haviam sido fixados definitivamente na Idade Média. Com a desvalorização da moeda, isso significa que estavam quase anulados, subsistindo apenas como uma simples formalidade, que, se satisfazia a vaidade do senhor, pesava muito pouco em seu bolso. As rendas em espécie eram mais gravosas,
mas os títulos sobre elas eram tão discutidos, que por negligência, por evitar problemas, por medo de provocar uma imigração, muitos senhores evitavam o exercício rigoroso de seu direito. Faça bastante barulho, recomendava o Duque de Cossé-Brissac a seus administradores, mas só aperte nos casos urgentes e indispensáveis. Em muitos lugares, os camponeses passavam comumente 20 ou 30 anos sem pagar nada. Em outros, haviam feito acordos que reduziam consideravelmente as taxas. Outros compravam a terra, libertando-se ao mesmo tempo de toda outra obrigação. Centenas de portagens haviam sido suprimidas pelos intendentes. Se os censos já não tinham razão de ser, outros impostos se justificavam pela manutenção de um lagar, de um forno, de um moinho. Também o dízimo eclesiástico implicava, para o clero, a gratuidade do culto, da instrução das crianças, da assistência aos pobres e do cuidado aos enfermos. O que, na verdade, havia de odioso nessas sobrevivências feudais não era sua carga, mas o simples fato de serem sobrevivências, com tudo o que isso significa de incerteza e querelas. O único real no feudalismo são os processos, dizia Letrosne. E nisso, com efeito, residia o mal. Os direitos feudais eram pretexto inesgotável para litígios. Uma verdadeira infestação de advogadinhos rurais, que não tinham outro meio de existência, dedicava-se resolutamente a envenená-los. Tudo era motivo de discussão. A obscuridade dos costumes, a imprecisão dos termos, a falta de títulos primitivos, a dificuldade de estabelecer equivalências das antigas medidas de capacidade e de superfície, a discriminação do que se devia em dinheiro e do que em espécie, o número, a natureza, a legitimidade das permutas e resgates, as fraudes e atrasos dos moleiros senhoriais, etc. Litigava-se sem trégua nem descanso, e as partes rivalizavam em má-fé para manter o processo aberto. E o juiz os ajudava nisso. Essa mania de litigar agravou-se ainda na segunda metade do século. Primeiro houve uma partilha dos bens comunais, que levantou metade do mundo contra a outra metade. Depois, não se sentindo em posse de documentos irrefutáveis, numa época em que suas pretensões eram cada dia mais discutidas, muitos senhores imaginaram fazer comprovar, renovar e completar seus domínios empregando juristas especializados nesse tipo de trabalho, aos quais pagavam uma porcentagem sobre as rendas recuperadas. Os camponeses, que até então sempre argumentavam sobre a insuficiência dos textos, só tinham a perder com tais operações. No exato momento em que o governo fazia com que publicistas a seu serviço propusessem a abolição daqueles direitos que os incomodavam, tiveram a impressão de que os senhores tentavam esmagá-los com novas cargas, e se levantaram contra eles com o desespero do náufrago que, prestes a alcançar a terra, encontra um obstáculo intransponível. O ódio era injusto. Em geral, os fidalgos não eram más pessoas. Tão sujos e enlameados quanto seus arrendatários, guardavam de seu senhorio pouco mais que uma árvore genealógica, um pomar, um cão de caça e uma velha espada enferrujada. Sua fortuna naufragara na tormenta das guerras de religião, e o aumento constante do custo de vida, provocado pela afluência do ouro americano, não lhes permitirá restaurá-la. Como o pai de Chateaubriand, que vivia com 5 criados e 2 éguas num castelo onde caberiam 100 cavaleiros, seu séquito e a matilha do rei Dagoberto, esses fidalgos viviam com penúria em suas casas senhoriais em ruínas. Muitos deles tinham hipotecadas suas últimas terras e penhoradas suas rendas com negociantes que as exigiam com o rigor que eles mesmos jamais teriam empregado. Os camponeses não tinham motivo pessoal para detestá-los. Em muitos lugares, durante as maiores violências do terror, os protegeram e os salvaram. Mas neste ano de 1788, os olham com má vontade, como o último obstáculo que impede sua libertação completa. O último, ou seja, aquele contra o qual se acumulam as cóleras e os rancores, aquele que, na pressa de terminar, se destrói de modo selvagem, em vez de se contorná-lo como os anteriores. Muitas vezes, a sombra de uma servidão parece pesar mais do que a servidão em si. Como as cidades, embora menos ostensivamente, os campos se haviam enriquecido. A França inteira participará do mesmo impulso de prosperidade. Na ausência de outro sinal, bastaria para evidenciá-lo o crescimento regular da população, que chega a 25 milhões de habitantes, 2 vezes mais que Inglaterra e que a Prússia, tanto quanto a Alemanha, Áustria e Hungria reunidas. Neste país feliz, o Estado era pobre. Essa paradoxa já não nos surpreende, pois a vimos em Berlim e em outros lugares. Na época, era motivo de escândalo. Era extraordinário, diz Besenval, ver o rei exposto à bancarrota no momento em que a França estava tão florescente, a população no nível mais desejável, a agricultura e a indústria em pleno impulso, e Paris transbordando de dinheiro. Na realidade, é impossível reconstruir exatamente o orçamento da antiga monarquia. A multiplicidade de orçamentos especiais,
de caixas particulares, a sobreposição dos exercícios, a dispersão dos vários serviços de intervenção, complicavam a contabilidade. Os números obtidos pelos diversos interventores apresentam grandes divergências, sem que existam razões sólidas para se decidir por uns em vez de outros. A parte mais clara do orçamento são as receitas, 475 milhões, dos quais 256 correspondem a impostos diretos. Quanto às despesas, tomando o pior cenário, chega-se a 600 milhões, ou seja, um déficit de 125 milhões em 1789. Desses 600 milhões, 34 cabiam à Casa Real e às dos príncipes, e 32 às pensões. Era muito, era demais. Sem dúvida, dissipavam-se somas consideráveis em favores, sinecuras, gratificações e mercês distribuídas de qualquer modo à clientela brilhante, mas faminta, que cercava o soberano. Esbanjava-se com os cortesãos, como hoje com os eleitores. Mas, reconhecidos esses abusos, é preciso dizer também que a lenda os exagerou. Uma grande parte desses dispêndios estava justificada. Era preciso conservar as propriedades da coroa e os edifícios nacionais. Muitas das pensões eram o que hoje chamamos de aposentadorias, auxílios de caridade e justificadas por serviços prestados. Por fim, não se deve esquecer que, em sua origem, a corte era um meio de reter e vigiar os grandes senhores facciosos. Se recordam os horrores da Fronda, há que se confessar que a paz social ganhava com isso. Alguma compressão enérgica poderia ter sido feita, mas o alívio teria sido modesto, pois, ainda que importantes, atingiriam apenas capítulos secundários. Se deixarmos de lado os de guerra e marinha, 147 milhões, que, no estado da Europa, não podiam admitir reduções significativas, chegamos à verdadeira causa do déficit, o pagamento de rendas e o reembolso de empréstimos, 300 milhões, a metade do orçamento, proporção enorme, embora inferior à de hoje. Desses 300 milhões, somente um terço, exatamente, 93, correspondia aos reinados de Luís XIV e Luís XV, o resto, ao de Luís XVI. O fato é importante e merece que nos detenhamos nele. Os melhores anos econômicos foram 1737, 1738 e 1739, durante os quais as receitas cobrem as despesas, os pagamentos estão em dia, e ainda há, talvez, pequenas sobras. O rei e seu principal ministro, Fleury, davam um exemplo de economia. Acusavam-nos de avareza, e as más línguas murmuravam que o bem-amado custava caro às suas amantes. As guerras continentais e marítimas destruíram esse equilíbrio. A empresa era importante e justificava todos os sacrifícios. Era preciso defender as colônias e disputar à Inglaterra a hegemonia dos mares. Mas a fazenda sofreu grande abalo, e, apesar dos apelos à economia, o déficit reaparece. Não houve catástrofe, todavia, os ministros da fazenda de Luís XV não eram todos águias, nem de longe, mas com expedientes mais ou menos hábeis e tentativas mais ou menos afortunadas, permaneceram fiéis ao princípio elementar de que a cada novo empréstimo correspondessem novos recursos para o serviço de seus juros. Graças a essa previsão, evitaram-se os males mais graves. Ao morrer Luís XV, o abade Terra empreende a reforma do 20º, que submete a esse tributo todos os contribuintes privilegiados. Turgot não muda nada, nem para melhor nem para pior, mas é logo substituído por um personagem que seus contemporâneos tomaram por um gênio benfeitor, quando não era mais que um ilusionista vaidoso, Necker. Banqueiro modesto, soubera, em 1762, graças à indiscrição de um delegado, o andamento das negociações de paz entre França e Inglaterra, e aproveitou o informe para adquirir a baixo preço valores ingleses, que não tardaram a subir, deixando-lhe um lucro prodigioso. Esse foi o início de sua fortuna. Aumentou-a com operações análogas sobre os créditos canadenses, e procurou apagar sua origem convidando à sua mesa filósofos e publicistas avançados, com o que ganhou, de passagem, reputação de homem ilustrado. Na realidade, toda sua ciência limitava-se à emissão de empréstimos. Sabia encontrar combinações agradáveis ao público, apoiando-as com exibição de sentimentos afetuosos, com economias mínimas proclamadas com grande estardalhaço, e, sobretudo, com um dilúvio de informações tão otimistas quanto inexatas. Tal foi seu famoso Contrendo de 1781, que, apresentando a situação de forma completamente falsa, gerou 1000 ilusões, preparando ao mesmo tempo as decepções mais amargas e tornando tanto mais difícil e mais temível a revelação da verdade. Devorado por um amor próprio que parecia emanar de todos os poros de seu corpo, pretendeu sustentar a guerra da América apenas com crédito, sem novos tributos, e, para assegurar emissões brilhantes, tratou de propor condições extremamente vantajosas aos subscritores, mas ruinosas para o Estado, empréstimos de amortização muito rápida,
e sobretudo rendas vitalícias transferíveis, sem limitação de idade, a 3 ou 4 titulares, e produzindo 8, 9, 10%. Surgia assim uma nova ciência, a de aproveitar as infinitas possibilidades de lucro que ofereciam as operações de Necker. Brilharam nisso, acima de todos, os banqueiros genebrinos. Constituíram, em todos os países da Europa, associações de robustos bebês, sobre os quais assentaram suas rendas por 70 ou 80 anos, cobrindo-se contra o risco de morte junto a companhias de seguros. Pais de família tomavam empréstimos a 5% para aplicar em rendas vitalícias em nome de seus filhos a 10%. Ao fim de 14 ou 15 anos tinham amortizado a dívida, e os filhos continuavam a receber os 10% de um capital que jamais haviam possuído. E assim sucessivamente. Segundo a expressão de Linguet, mal se poderia enumerar as inconcebíveis facilidades que o ministro francês oferecia a quem quer que se dispusesse a ajudá-lo na tarefa de arruinar a nação. Em 1777, Necker solicita 24 milhões. Em 1778, 48. Em 1779, 69. Em 1780, 36. No ano seguinte, 77. A isso se acrescentam os empréstimos indiretos, por intermédio de terceiros. O Languedoc fornece 48 milhões. A Bretanha, 16. A Provença, 8. O Artois, 3. A cidade de Paris, 10. A Ordem do Espírito Santo, 11. O Clero, 14. A cidade de Gênova, 6. Os arrendatários de impostos, 29 ou 30. Etc. Mais de 500, ao todo, sem que qualquer novo recurso garantisse o pagamento dos juros. Os de cada novo empréstimo eram pagos com os recursos do seguinte. Charlatanismo, dizia o Marquês de Mirabeau, e a palavra não é exagerada. Necker havia condenado a si mesmo quando escreveu: o mais injusto e o mais perigoso dos expedientes é contrair empréstimos sem assegurar o pagamento de seus juros. Uma administração assim seduz porque adia o momento das dificuldades, mas não faz senão agravar o mal e aprofundar o abismo. Desaparecido ele, seus sucessores se viram presos a este dilema: ou continuar emitindo empréstimos e sustentando no público a ilusão da riqueza, e esse foi o método de Calonne até a Assembleia dos Notáveis, ou então arriscar a tempestade da verdade e tentar superá-la com um aumento imediato e maciço dos impostos. Foi essa via seguida depois por Calonne e por Brienne. Essa segunda solução, a melhor ou a menos má, não era impossível, desde que fosse seguida com firmeza. A França encontrava-se em plena prosperidade, e os contribuintes, em sua maioria, estavam longe do esgotamento de sua capacidade tributária. Houve até um adiamento da bancarrota devido aos lucros extraordinários resultantes de um influxo excepcional de negócios. Era, pois, possível exigir mais, mas era preciso fazê-lo de outro modo. Os impostos do antigo regime não eram excessivos, eram humilhantes, por incidirem essencialmente sobre a renda. A taille, sobre a renda global; outro, o 20º, sobre as declarações. E não deixa de ser curioso que, a pretexto de instaurar um regime fiscal democrático, tenha-se restaurado agora um sistema universalmente odiado um século e meio antes. Ainda que a monarquia, mais prudente nesse ponto que os governantes modernos, evitasse a maior dificuldade consentindo em acordos por valor fixo para os lucros mobiliários, permanecia, quanto aos demais, a eterna dificuldade de evitar fraudes. Isso não se consegue hoje nem mesmo com uma administração numerosa e com meios de investigação inquisitoriais. O que poderiam fazer os intendentes e os diretores do 20º, tolhidos por uma infinidade de isenções e privilégios? Os progressos realizados pelo Abade Terra não foram mantidos, porque exigiam do governo uma luta constante e uma perseverança inflexível, e porque, no que se refere a impostos sobre a renda, é quase impossível vencer a má-fé e a má vontade dos poderosos, fossem nobres como antigamente, fossem sindicalizados como hoje. Para salvar a situação, havia apenas um caminho: derrubar o antigo sistema, substituindo-o por impostos simples, exatamente o que fez a Revolução, e o que, infelizmente, desfez a Terceira República. O caminho já estava traçado, aliás. A contribuição mobiliária acabava de ser instituída em Paris, onde as dificuldades de arrecadação eram maiores, e fora bem recebida, funcionando satisfatoriamente. Era possível generalizá-la. Numerosos projetos de contribuições rurais, ou, como então se dizia, de subvenção territorial, haviam sido estudados nos escritórios da Controladoria Geral, e o que Calonne propôs aos notáveis não era mal inspirado. Os trabalhos que se realizavam nas províncias para a revisão e retificação das bases tributárias e a revisão dos cadastros teriam facilitado sua aplicação. A França anterior à Revolução não era, de modo algum, infeliz. Se tinha algum motivo de queixa, não o tinha de rebelião. Dos dois grandes problemas que tinha diante de si,
A abolição dos vestígios do feudalismo e a reforma financeira, nenhum teria sido insolúvel se uma crise intelectual e moral não tivesse perturbado até o mais profundo a alma francesa. Essa crise complicou os menores conflitos e tornou inquietante, primeiro, e depois desesperadora, uma situação que era apenas difícil.